O maior problema de algumas células não é nascer, é nunca mais morrer. Sabe o que acontece quando uma célula perde a capacidade de morrer? E o que isso tem a ver com o iodo? Bem mais do que imaginamos. Oi, gente do céu, da gente do céu, eu sou o Cadu e te ajudo o teu corpo 20 anos mais jovem. Mais uma vez, obrigado por estar aqui nesse lugar de gente inteligente. Por isso, seja muito bem-vindo ao canal do Samurai, com esse humilde semblante que vos fala aqui do Matagal, do Instituto Samurai para o Corpo até 20 anos mais jovem. Episódio de hoje, 1º de julho de 2026. O iodo pode ajudar a controlar o ciclo da vida? Antes de responder essa pergunta, é dia de treinar costa. Então vamos lá fazer a primeira.
Tá pago primeiro, porque o feito é muito melhor do que o perfeito. E dadas as condições, valeu, foi demais. Valeu, foi demais, nossa. Foi um dia exaustivo. Glória a Deus, bora lá para esse primeiro set. Hoje vamos explorar uma das áreas mais fascinantes da fisiologia celular, por um ponto de vista 20 anos mais jovem. Então, bora para esse primeiro set. Apesar da performance não estar tão boa, o assunto é interessante. A célula sabe a hora de morrer? Existe uma pergunta central que quase todo mundo deixa de fazer. O que acontece quando uma célula perde a capacidade de morrer? Pode parecer estranho, mas essa talvez é uma das perguntas mais importantes de toda a biologia. Porque viver não significa apenas produzir novas células. Viver também significa saber exatamente quando uma célula precisa encerrar sua missão. Justamente aqui que começa uma das histórias mais intrigantes da fisiologia humana. Quando observamos um prédio sendo construído, normalmente prestamos atenção apenas nos tijolos que estão subindo, mas sabemos que construir exigiu remover estruturas antigas e também preparar o terreno. Na biologia acontece uma coisa semelhante. Todos os dias, milhões de células morrem. E isso é uma boa notícia. Na verdade, é uma boa notícia, porque se elas não morressem, nós não permaneceríamos vivos. O que isso te lembra? Isso me lembra Jesus, que ele morreu para nos dar a vida. O cordeirinho que morreu em nosso lugar, para nos dar as suas vestes de paz e justiça. Mais uma vez a natureza revelando sutilmente a bondade, a entrega e o caráter de Deus. Nosso organismo vive em constante renovação. Alguns tecidos se renovam mais rapidamente, como o intestino, o sangue, o sistema imune, a pele. Além disso, diversos tecidos glandulares passam continuamente por remodelação. Enquanto algumas células nascem, outras encerram cuidadosamente o seu ciclo. Só que nada disso acontece por acaso, porque existe um programa biológico extremamente sofisticado que coordena todo esse processo de renovação. Esse programa recebe o nome de apoptose. À primeira vista, parece até uma palavra complicada, mas o seu significado é harmonioso, porque enquanto a necrose representa uma morte celular traumática, causada por lesão intensa ou perda da integridade da célula, a apoptose é totalmente diferente. Nela, a própria célula reconhece que chegou ao final da sua missão. Ela ativa um verdadeiro programa interno de desligamento. É como se cada célula carregasse um relógio biológico. Quando chega o momento adequado, uma sequência extremamente organizada de reações se desencadeia. O núcleo fragmenta-se, o DNA é cuidadosamente dividido, a membrana celular forma pequenas vesículas e depois disso as células imunológicas removem esses fragmentos de maneira silenciosa e extremamente eficiente, sem inflamação importante e sem provocar nenhuma desordem, um dos processos mais elegantes da criação. Na verdade, nossa própria saúde depende profundamente dessa capacidade. Durante o desenvolvimento do embrião, por exemplo, os dedos das mãos só conseguem se separar porque milhões de células existentes entre eles sofrem apoptose. Ao longo da vida, acontece algo semelhante. Todos os dias, células envelhecidas ou danificadas, células que já cumpriram sua função, são naturalmente removidas. Podemos imaginar a apoptose como um
sofisticado sistema de controle de qualidade. Quando uma célula acumula danos importantes, ou quando perde sua função, porque seu ciclo chega ao fim, o próprio organismo pode redirecioná-la para esse processo de eliminação. E é justamente esse equilíbrio entre nascimento e morte celular que mantém nossos tecidos funcionando de forma muito organizada. Agora imagine que uma célula simplesmente deixasse de obedecer a esse programa. Ela continua vivendo, continua crescendo e se dividindo. Logo, o organismo envia mais sinais para que ela pare, mas ela começa a ignorar todos esses sinais. E é justamente aqui que começa uma das características mais estudadas da biologia do câncer. Uma das marcas mais importantes das células tumorais é justamente a capacidade de escapar desses mecanismos normais de apoptose. Naturalmente, o câncer é uma doença complexa, porque ele envolve alterações genéticas, epigenéticas principalmente, inflamação crônica, comunicação celular, metabolismo, sistema imune, angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, e inúmeros outros processos. E seria simplificar demais afirmar que tudo depende da apoptose. Só que compreender esse mecanismo nos estimula a procurar substâncias capazes de modular essas vias biológicas. E é exatamente nesse momento que surge uma surpresa inesperada, completamente inesperada, porque durante muito tempo acreditamos que o iodo servia praticamente para fabricar os hormônios da tireoide. Mas conforme as pesquisas avançaram, surgiu uma pergunta inteligente. Será que o iodo também participa diretamente da biologia da célula? Essa pergunta inaugurou uma nova linha de investigação e diversos estudos experimentais passaram a analisar culturas celulares e modelos experimentais. Os resultados começaram a chamar a atenção. Em determinados modelos, o iodo participou de mecanismos relacionados ao crescimento celular, à diferenciação, ao equilíbrio oxidativo e também à apoptose. Esses achados despertaram enorme interesse científico, não porque provasse o tratamento, porque falta robustez, sabe como é que é, né? Mas porque ampliavam profundamente nossa compreensão fisiológica. Durante essas pesquisas, renasceu uma das descobertas mais incríveis de toda essa série sobre o iodo, os chamados iodolipídios. Durante décadas imaginávamos que o iodo tivesse praticamente só uma única função. Os pesquisadores perceberam que ele também podia reagir com determinados lipídios presentes nas membranas celulares. Entendeu? Não é só uma função, porque ele também reage com os lipídios das membranas celulares. E assim formam-se moléculas novas, completamente novas, moléculas capazes de participar da comunicação entre as próprias células. Entre elas, uma tem enorme atenção da comunidade científica, já conhecida por nós, já mencionada, a delta-iodolactona. Talvez seja ela uma das peças que ajudam a explicar por que o iodo passou a despertar tanto interesse de pesquisa. Só que essa história fica muito mais fascinante, porque agora entra em cena o papel antioxidante do iodo, o equilíbrio entre oxidação e proteção celular, e os estudos experimentais que investigaram como esses mecanismos influenciam o comportamento das nossas células. Mas antes, bora lá fortalecer o shape, porque sem treino, sem shape, pagar a segunda, chegou a hora de pagar a segunda.
Nossa, tá pago mais um, glória a Deus. Vou só moer a boca. Tá muito exigente da capacidade digestiva. Um cravinho indispensável, esqueci dele no primeiro set. Ele não é maneiro, essa calistenia, esse treino em circuito. Viu que o exercício é bom de qualquer jeito, vários tipos de exercício dá resultado. Mandando esse treino em circuito, ele é bom pra caramba, põe intensidade, rapidão. O que mais me agrada é isso. E tá pago mais uma, porque o feito é muito melhor do que o perfeito. Bora pro set 2 então, o iodo, o equilíbrio oxidativo e a inteligência celular. Antes de continuar, como sempre, aquele aviso importante. Esse conteúdo tem finalidade exclusivamente educativa, científica e reflexiva. E o nosso objetivo é ampliar a compreensão sobre fisiologia humana, bioquímica, metabolismo, nutrição, estilo de vida e funcionamento extraordinário do organismo humano para um corpo até 20 anos mais jovem. As informações apresentadas não substituem avaliação individualizada, diagnóstico, tratamento ou acompanhamento profissional. Sempre que discutirmos estudos experimentais, pesquisas laboratoriais ou hipóteses fisiológicas, o nosso propósito é compreender como a ciência investiga o funcionamento do corpo humano e não apresentar promessas de tratamento, porque cada organismo possui características próprias e necessidades específicas. A fé fortalece a nossa caminhada, porque quem cura é Deus, mas cuidar da saúde é responsabilidade individual, porque ninguém pode ter o shape 20 anos mais jovem no seu lugar. Agora então chegamos ao coração desse episódio. Nos episódios anteriores aprendemos que a tireoide depende do iodo para fabricar seus hormônios, mas a história vai além. Também aprendemos que ela precisa produzir peróxido de hidrogênio, que é a famosa água oxigenada fisiológica, para que a enzima tireoperoxidase possa oxidar o iodeto. Relembrando mais um detalhe importante, aquilo que permite produzir os hormônios também pode aumentar o estresse oxidativo quando sai do equilíbrio. E é exatamente por isso que a natureza desenvolveu sistemas antioxidantes extremamente sofisticados. Observando esse ambiente oxidativo, aparece um questionamento relevante. Será que o iodo também participa desse equilíbrio? Por muito tempo pensamos nele apenas como matéria-prima para produzir o T3 e o T4. Só que essa representa apenas uma parte da história, porque diversos estudos experimentais passaram a investigar se o iodo atua participando do controle do ambiente oxidativo intracelular. Alguns trabalhos observaram que determinadas formas do iodo, entre elas o iodeto, conseguem reagir com espécies oxidantes presentes no meio celular. Outros estudos demonstraram redução de marcadores relacionados ao estresse oxidativo em modelos experimentais. Esses resultados abriram uma linha nova de investigação, porque parte da importância fisiológica do iodo talvez esteja relacionado justamente à manutenção do equilíbrio entre oxidação e proteção celular. Tanto que ele protege o bócio, entendeu? A arquitetura normal da glândula. Ainda estamos diante de uma área ativa de pesquisa em constante desenvolvimento e construção. Mas a hipótese é biologicamente muito atraente, porque a vida depende de equilíbrio, pouca oxidação e determinadas reações simplesmente deixam de acontecer adequadamente. Oxidação excessiva
e o lipídio das membranas celulares podem sofrer peroxidação. O DNA acumula lesões e é por isso que o organismo trabalha continuamente em busca da homeostase. Igualmente, temos que relembrar outra descoberta interessante, os chamados iodolipídios. Antes, imaginávamos que o iodo permanecia apenas dentro da célula, mas ele também pode ligar a determinados lipídios das membranas celulares e assim formar novas moléculas. Moléculas capazes de participar da comunicação bioquímica entre as próprias células. Conforme dito anteriormente, entre esses compostos, um chamou a atenção de diversos grupos de pesquisa, a delta-iodolactona. Em modelos experimentais, essa molécula poderia participar da diferenciação celular, que é a habilidade dela se especializar, da comunicação intracelular, da modulação do crescimento e da ativação de vias relacionadas à apoptose. Naturalmente, esses resultados ainda pertencem principalmente ao campo da pesquisa experimental, mas ampliam profundamente nossa compreensão sobre o metabolismo do iodo. Observe como esse conhecimento pode expandir completamente a nossa perspectiva. Aprendemos que o iodo era apenas para fabricar os hormônios. E agora começamos a ver um nutriente que participa de uma verdadeira rede bioquímica. Além de produção hormonal, equilíbrio oxidativo, comunicação celular, formação de moléculas sinalizadoras, arquitetura tecidual, renovação celular e tudo isso simultaneamente. Na busca por um corpo até 20 anos mais jovem, vale a pena estudar tecidos que concentram grandes quantidades de iodo, como a tireoide, as mamas, o estômago, a próstata, os ovários, as glândulas salivares, a placenta e etc. Porque esses tecidos compartilham algo em comum. Todos eles utilizam compostos iodados de maneira bem mais intensa do que imaginávamos. Então, naturalmente, outra pergunta vem à tona. Mais uma outra pergunta vem à tona. Se o iodo participa de tantos processos fisiológicos, o que acontece quando sua disponibilidade permanece reduzida durante muitos anos? Essa pergunta continua sendo bastante investigada, porque ela abre inúmeras linhas de pesquisas envolvendo metabolismo, estresse oxidativo, diferenciação celular e manutenção da arquitetura normal dos tecidos. Talvez a maior descoberta desse episódio não é a importância do iodo para um corpo até 20 anos mais jovem. A maior descoberta desse episódio é perceber que quanto mais estudamos fisiologia, menos encontramos sistemas isolados, porque tudo funciona conectado. O iodo precisa do selênio para ativar as enzimas antioxidantes, para proteger o ambiente oxidativo. As enzimas dependem de energia. A energia precisa das mitocôndrias, as mitocôndrias necessitam nutrientes, e os nutrientes dependem da capacidade digestiva, e a capacidade digestiva depende do iodo. Então você vê como é um ciclo, e é por isso que a verdadeira pergunta nunca foi: para que serve o iodo? Ela é: quantas funções diferentes um único nutriente pode desempenhar dentro dessa inteligência extraordinariamente divina que é o corpo humano? Porque quanto mais estudamos a fisiologia, mais percebemos que as descobertas representam partes da história. E talvez seja exatamente isso que torna a biologia tão curiosa. Cada resposta abre espaço para perguntas ainda maiores. Com isso, mais uma vez, a criação sutilmente nos revela a inteligência, a majestade e a grandeza de Deus. Não é? Agora eu vou fazer a última então. Vou voltar para o nosso fechamento impactante e memorável.
Ai, tá pago, né? Tá pago, glória a Deus. Deu pra suar, sentir calor. Dá uma licencinha pra enxugar o suor. Tá feito mais um, porque o feito é muito melhor do que o perfeito. Então tá pago mais uma. Ah, deu pra sentir os braços, nada como um dia após o outro. Né? Cada dia a performance vai estar de um jeito. Cada dia o sono foi de um jeito. O trabalho diário de outro. Né? Combinação de vários fatores. Então assim, o feito é muito melhor do que o perfeito. Tá pago mais uma. Hoje eu queria mesmo era fazer força, pagar o treinão. Treinar a costa. Glória a Deus, pendurar na barra. E só vitória, superação, gratidão, conquista, força, garra, renovação, renascimento, arrependimento, salvação, vida, longevidade, saúde, determinação, bom ânimo, amor, esperança, paz, salvação em Jesus. Bom para mais de metro. Bom para mais de metro. Pago mais um. Pago mais um. Não, agora eu posso, né? Um golinho. Nossa aguinha com limão, fitoterápico, delicioso. Delicioso demais. Dá um cravinho também, rapidinho. Pra recuperar o fôlego aqui, né? Se bem que 7 tão rápido, não dá nem pra perder o fôlego. Não tá bom, deu pra acordar os bracinhos. Pra acordar os bracinhos, sentir bem as costas, trapézio, tá pago. Tá pago, glória a Deus. A performance nem foi tão ruim assim. Segurei bem pra frente e pra trás. Depois o resto ali, o exercício com peso, remada. Que vale mesmo é o front lever e o back lever, esse treinão de costa. Teve bom, segurei bem ali. E é isso, né? Muita força, muito intenso. Maravilha, glória a Deus. Para lembrar de dar glória a Deus, vamos lá para o nosso fechamento impactante. A maior descoberta desse episódio não foi a função de agente anticancerígeno do iodo. Talvez a maior descoberta desse episódio seja perceber que a vida nunca depende apenas de crescimento. Ela depende igualmente da capacidade de renovar-se. Porque todos os dias, milhões de células encerram silenciosamente a sua missão. E graças a isso, outras milhares podem nascer. Outras milhões podem nascer. Exatamente esse equilíbrio que sustenta a vida. Quanto mais estudamos fisiologia, mais percebemos que saúde não é um acontecimento, não é um evento, é um processo. É a capacidade do organismo de construir, se proteger, adaptar-se e renovar continuamente seus próprios tecidos. Para que tudo isso aconteça, todo nutriente possui uma função. Cada enzima desempenha um papel e cada célula participa de uma inteligência biológica superior, extraordinária, divina. E o iodo é só mais um exemplo. Durante décadas imaginamos que ele servia para fabricar os hormônios da tireoide. Hoje compreendemos que sua história vai muito além disso, é bem maior que isso. Ele alcança a comunicação entre as células, o equilíbrio oxidativo, a arquitetura saudável dos tecidos, previne o bócio e alterações mamárias, doença fibrocística, tudo mais. Tem a função antioxidante, todo um contexto metabólico e mecanismos que a ciência ainda continua explorando. Quanto mais estudamos, mais percebemos o quanto ainda precisamos aprender, o quanto ainda existe para descobrir. E essa é uma grande lição da fisiologia. O organismo humano nunca trabalhou como peças isoladas. Ele funciona como uma
brilhante orquestra, uma grande e brilhante orquestra. Cada instrumento no seu momento certo. Nenhum deles trabalha sozinho. E quando existe harmonia, a vida floresce. Porque quem cura é Deus. O sistema só manda mesmo é a conta. E 20 anos mais jovem não é só corpinho bonito. Nunca foi aparência ou estética. É preservar a funcionalidade, manter a vitalidade, proteger a clareza mental, conservar a energia de vida, a força para servir, a disposição para amar e a liberdade de continuar cumprindo o propósito de vida. Além de muita cuca no lance. Quanto mais compreendemos fisiologia, mais aprendemos a cooperar com essa inteligência extraordinária que foi colocada dentro de cada célula do nosso corpo. E quanto mais contemplamos essa organização, mais motivos encontramos para agradecer a Deus, para louvar. E não só por isso, pelo sacrifício imenso de dor e de sangue. Vivemos em um mundo onde tudo caminha para o desgaste. As células envelhecem, os tecidos se transformam, né? se degeneram, né? A matéria se desgasta. Porque aqui é a ciência do bem e do mal, a desarmonia permeia a natureza e as coisas morrem. Por isso nossa esperança está em algo muito maior. Na única promessa verdadeira desse mundo, a restauração, a vida incorruptível, a plenitude, alcançada unicamente pelo sacrifício imenso de Jesus. O Cordeirinho que morreu em nosso lugar para nos dar as suas vestes de salvação, de paz e de justiça. Só que enquanto esse dia permanece distante, continuemos fazendo nossa parte, buscando a verdade, cultivando sabedoria, fortalecendo a fé, caminhando rumo ao céu, querendo levar vocês junto conosco. E no Shape, 20 anos mais jovem. Então, muito obrigado, gente do céu, da gente do céu. E até o próximo episódio.